nos dado, mais um dia que nós estamos juntos aqui como igreja para adorar, louvar o nome do nosso grandioso Deus, amém? Nós vamos agora escutar um prelúdio aqui com o irmão Caio. Enquanto ele está tocando, aproveite esse momento para acalmar o seu coração. Nós chegamos aqui, não sei como nós acordamos hoje, né? Então, acalmar o nosso coração, tirar um momento de oração com o Senhor, para que Ele nos ajude a cultuarmos Ele de maneira que agrade a Ele, tá bom? Vamos tirar esse momento de oração agora. Grandioso Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, pelo ar que nós respiramos, Senhor Deus, por esse dia tão bonito. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá a cada semana, a cada domingo, Senhor Deus. Durante a semana, as reuniões de forma online também. Nós agradecemos ao Senhor por esses encontros preciosos que nós temos, Senhor Deus, como irmãos, para orarmos uns pelos outros, aqui hoje, para cultuarmos o Senhor. E eu peço ao Senhor que nos ajude a fazer isso, Senhor Deus, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Nos ajuda, Senhor Deus, a cultuar o Senhor, a adorar o Senhor, a deixar, Senhor Deus, que aquelas coisas que muitas vezes inquietam os nossos corações de lado, para que possamos nos concentrar, meu Deus, em adorar o Senhor, em louvar o Teu santo nome, de forma sincera, de forma que agrade ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sempre reconhecer os nossos pecados, a tirar aquelas impurezas que muitas vezes nos afastam do Senhor. E nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia, nesse processo que nós temos de santificação. Processo de nos aperfeiçoarmos conforme o Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor Deus, essa missão que temos aqui. Eu Te agradeço, Pai, mais uma vez. Peço que o Senhor, que tudo que venhamos a fazer aqui agrade ao Senhor, porque nos importa somente adorar o Senhor, porque o Senhor é um Deus grande e poderoso, que domina sobre todos, sobre tudo. Por isso nós adoramos o Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Eu quero só dar alguns avisos e depois nós vamos cantar a nossa primeira música.
Eu estou com o livro de casais, tá bom? Peço que aqueles que ainda não pegaram comigo possam pegar. O livro de casais. Outra coisa é, provavelmente eu ainda vou confirmar, mas é quase certo que dia 5 de setembro nós vamos fazer uma programação especial com jovens, mas está aberto para toda a igreja. Na verdade não é com jovens, né? Está aberto para todo mundo, tá bom? Então é uma programação de uma noite de louvores, tá bom? Vai ser provavelmente na minha casa, mas eu vou confirmando com os irmãos durante essa semana, já é o próximo final de semana? Dia 5? É dia 5, o próximo final de semana, tá bom? E aí eu vou confirmando no grupo com os irmãos e todos estão convidados para essa noite de louvor e adoração ao nosso Deus, tá bom? Uma outra coisa, dia 13 de setembro, nós vamos fazer a nossa assembleia. Já tem um bom tempo que nós não fazemos assembleia e nós estamos nos planejando para esse dia. Nós também fazemos a nossa ceia. Já faz um bom tempo também que a gente não ceia junto e com certeza eu tenho sentido falta, os irmãos têm sentido falta também desse momento de comunhão precioso que nós temos como igreja, de lembrarmos do sacrifício do nosso Senhor Jesus e também aquele que nos dá a esperança da vida eterna, tá bom? Então dia 13 de setembro está marcada a nossa assembleia e também queremos fazer uma ceia aqui. Vamos ver quantas pessoas podem participar conosco, né? E estamos providenciando isso, mas agendem aí para esse dia, tá bom? Dia 13 de setembro. No mais, nós vamos informando os irmãos no grupo da igreja, ok? Vamos cantar, irmãos? Vamos ficar de pé e cantar bem alegre o hino de número 73, Achei um Grande Amigo. Jesus, e com amor
no Salmo de número 1, salmo bem conhecido nosso, Salmo de número 1. Vamos todos ler em reverência a palavra do Senhor. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Será que a gente consegue ler juntos o versículo 1 e 2? É difícil, acho, por causa como é que fala? Das traduções, né? Mas vamos tentar. No 3, a gente lê junto, tá bom? 1, 2, 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua Palavra é vida que nos conduz aos Teus caminhos eternos. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas feliz é o homem cujo seu prazer está na lei do Senhor, na Tua Palavra, e que na Tua Palavra medita de dia e de noite. Senhor, nos ajuda a cada dia colocar nos nossos corações a importância que temos, que deve ter a leitura da Tua Palavra, Senhor Deus, a meditação da Tua Palavra, as palavras eternas que o Senhor quer nos dizer, que o Senhor deixou para que os Teus filhos possam seguir e tão somente ela. Senhor Deus, nos ajuda a meditar na Tua Palavra, e que a Tua Palavra seja para cada um de nós doce como mel. Que o Senhor nos ajude a degustar a cada dia, Senhor Deus, das maravilhas eternas escritas na Tua Palavra. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar mais uma música. E esse momento agora eu quero dedicar aqui nossos dízimos e ofertas. Vocês conseguem ficar um pouquinho mais em pé ou querem sentar? Tanto faz, tá bom? Fiquem à vontade. Se você quiser sentar, se você quiser ficar em pé, fique à vontade. Nós vamos agora cantar Este é o Meu Desejo, e nós vamos agora dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando que tudo que nós colocamos aqui em atitude também de louvor e adoração ao nosso Deus. É fruto daquele que já se encontrou com o Senhor Jesus e entende que tudo que temos e somos vem dele. Lembrando também que nós, nesse mês de agosto, ou seja, esse é a última semana, nós estamos também levantando oferta especial para as famílias da igreja que precisam de ajuda, tá bom?
Não sei se você lembra, mas esse agosto todo eu estou falando sobre isso. Então nós temos oportunidade também de dar uma oferta de amor para aquelas pessoas que estão precisando, tá bom? Então vamos cantar. Vamos cantar então, irmãos, dedicando nosso louvor, as nossas mentes, os nossos corações, para louvar e agradecer nosso Santo Deus, que sempre está conosco, em todos os momentos. Este é meu desejo, Senhor, de honrar o teu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Amém. Vamos mais uma música. Nós vamos então para nossa mensagem de hoje, tá bom? Essa é uma música nova, não sei quantos lembram dessa música. Nas lives essa música foi tocada. Peço que os irmãos fiquem de pé. Nós vamos cantar, cantem com todo o coração e louvem ao Senhor. Pedaços minha pensava, sua graça me
Nós estamos vendo durante esses domingos vários temas relacionados à eclesiologia. Deixa eu tirar isso aqui que vai dar uma melhorada agora. Vou passar um tempo falando. Tem que ajeitar a barba, né? Senão... Muito bem. Nós estamos falando sobre eclesiologia. O que é isso? São doutrinas relacionadas à igreja. Não sei se os irmãos lembram, mas nós falamos sobre que igreja é o corpo de Cristo. Nós falamos sobre discipulado, e nós tivemos duas mensagens sobre discipulado. A primeira, sobre o que é ser um discípulo de Cristo, um verdadeiro discípulo de Cristo. E a segunda mensagem foi sobre o levar outras pessoas a Cristo. Primeiro, nós precisamos ser um discípulo para também levar outras pessoas a serem discípulos. Isso é discipulado. Esses dois grandes temas dentro dessa mesma palavra. Não sei se os irmãos lembram, eu até dei exemplos sobre que uma palavra pode ter vários significados, né? Muito bem. E eu queria avançar com os irmãos sobre esse tema sobre igreja.
eu queria ver com os irmãos hoje sobre a importância da mutualidade. Nós vamos ver o que é isso, nós vamos ver a importância da mutualidade, tá bom? Esses temas, irmãos, nós pretendemos não só, eu falei sobre temas sobre igreja, então nós nunca mais vamos falar. Talvez daqui a um tempo nós vamos voltar e falar de novo sobre esses temas. Sempre é bom nós estarmos pensando, lembrando, refletindo, meditando na palavra de Deus sobre esses temas, ok? E antes de nós entrarmos de fato, eu queria que você pensasse se alguma vez, e aqui é muito fácil a gente pensar sobre isso, em para-choques de caminhão, as frases que há em para-choques de caminhão, né? O Guilherme que gosta muito aí de caminhão, tem várias fotos, né, com o caminhão, né? Mas não é difícil a gente ter na memória algumas frases dessa. Mas talvez uma vez estava escrito numa frase de caminhão: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Você já ouviu essa frase? Não sei se em para-choque de caminhão, mas você já ouviu essa frase? Que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Geralmente você fala isso quando você quer dar um corte a alguém, né? Quando a pessoa está... Nós vamos ver qual é a implicação dessa frase na nossa vida cristã. Na verdade, essa é a temática do mundo de hoje. Pessoas cada vez mais individualistas, pensando em si mesmas. O ser humano já é egoísta por natureza, né? Mas parece que nos nossos dias isso tem se agravado cada vez mais. O grande problema é que esse pensamento egoísta de forma exagerada tem afetado também os crentes. Tem afetado aqueles que se dizem cristãos. Nós vivemos na era das redes sociais, das conexões, da internet, onde é fácil ser amigo de alguém, né? É só a gente clicar para seguir, mandar um pedido de amizade para o outro. Então é muito fácil você ter amizade, mas também é fácil você deixar de ser amigo de alguém. Né? Na onda dos likes e dislikes, né, da vida, os contatos acabam sendo assim. O problema é que quando nós transportamos essa superficialidade dos relacionamentos para dentro das nossas igrejas, isso sim se torna um problema. Porque nós não podemos deixar de entender que esses relacionamentos nas redes sociais são superficiais, né? Nós estamos ali, dá uma curtida aqui, outra ali, e fica só nisso. Hoje eu quero ser amigo da pessoa, amanhã eu não quero mais. Pela correria da vida, né? Pelo desafio de cada um tem com a sua vida, né? com a sua família, com o seu dia a dia, com o seu trabalho, parece que está cada vez mais difícil o relacionamento entre irmãos. Pessoas têm cada vez mais vivido como ilhas isoladas no meio do mar, sem ninguém. Pessoas têm vivido assim. Parece que nós estamos vivendo a era do eu-universo, né? Não do universo, mas do eu-universo. O universo meu, né? Só meu. É o meu mundo, a minha realidade. Aquilo que interessa para mim, aquilo que eu gosto, eu deixo de gostar. Quando, na verdade, em uma perspectiva bíblica cristã, os relacionamentos interpessoais, eles são fundamentais. Tanto para a manutenção, quanto para uma demonstração da nossa espiritualidade. E é por isso que eu quero olhar para a palavra de Deus junto com você hoje. Nós vamos verificar aquilo que a Bíblia chama de, não está escrito com essa palavra, mas sobre mutualidade, esse tema, né? Identificar qual a importância para a nossa vida cristã. E a primeira importância sobre mutualidade nada mais é que uns aos outros, que nós encontramos várias vezes aqui no Novo Testamento. E a primeira importância que eu vejo para a nossa vida cristã, a mutualidade, é que nós somos filhos de Deus por meio de Cristo, família de Deus e membros uns dos outros. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós somos da família de Deus agora
E nós somos membros uns dos outros. A primeira importância da mutualidade de uns aos outros é isso, que agora nós somos uma família, a família de Deus. E nós somos corpo de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1, verso 12. Talvez seja a forma mais básica da gente encontrar essa definição. João capítulo 1, verso 12. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, fala: mas a todos quanto o receberam quem? Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos aqueles que receberam Cristo Jesus no seu coração, Deus deu o poder de você ser filho de Deus. Para aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Esse é o básico. A salvação em Cristo nos liga uns aos outros. E isso nos faz ser da família de Deus. Nós nos chamamos de irmãos porque nós temos um único Pai, Deus. Essa é a coisa mais básica que nós podemos entender aqui sobre igreja. Que o nosso fundamento para a família da fé está em Deus, que nos salvou em Cristo Jesus. Ter sido salvos por Deus em Cristo nos liga uns aos outros. Eu sou salvo em Cristo, você é salvo em Cristo, e isso me liga a você, porque hoje nós somos irmãos, porque nós temos o mesmo Pai, nós somos uma família. Efésios 2:19 vai falando ali, se você puder abrir sua Bíblia comigo. Ele vai falar exatamente isso. Ele vai falando ali sobre gentios e judeus, né, que são unidos pela cruz de Cristo. E no 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Da família de Deus. No capítulo 3, Paulo também diz que nós somos da família de Deus. Então, o que é mutualidade? Mutualidade é um termo da nossa língua, língua portuguesa, para descrever o dever que cada crente tem um para com o outro, enquanto membros da família de Deus. Mutualidade vai se originar da expressão bíblica, como eu falei, que nós temos aqui várias vezes no Novo Testamento, do uns aos outros. Isso é mutualidade, uns aos outros. Entender o que Deus fez por nós em Cristo deve nos fazer entender o que nós precisamos fazer uns pelos outros. Nós vivemos a realidade da comunhão, da mutualidade por causa de Cristo, porque Cristo nos salvou. Então nós fomos inseridos na família de Deus, por isso nós somos irmãos em Cristo. E esses mandamentos de mutualidade devem fazer parte da nossa vida, uns aos outros. João 17, capítulo 17, verso 21. João 17:1 fala: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por causa da nossa relação com Cristo, é que nós nos relacionamos uns com os outros. Na verdade, desde João capítulo 15, Jesus está desenvolvendo esse tema do amor uns pelos outros, como testemunho para os perdidos de quem é Cristo e do que Cristo fez por nós. Olha a importância que tem a mutualidade no meio da igreja, uns aos outros.
Porque através desse amor uns pelos outros, a qual o primeiro amor foi Ele que deu por nós, foi Ele que teve esse amor por nós, então nós o amamos, então devemos amar uns aos outros. Por causa desse amor, deve ser testemunho para aquelas pessoas que estão perdidas. Testemunho de quem é Cristo e o que Cristo fez por nós. Quando nós vivemos essa mutualidade cristã, uns aos outros, nós demonstramos quem é Cristo para o mundo. Jesus falou que esse era um testemunho riquíssimo para que eles conheçam a Cristo. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quando nós vivemos essa mutualidade cristã, nós vamos demonstrar Cristo para o mundo que hoje é cético, que não acredita em nada. Talvez nós não percebamos isso, porque nós estamos vivendo naturalmente a vida cristã, aqui na igreja, fazendo as coisas, e nós não percebemos isso, mas nós vivemos num mundo cético que não acredita em Deus, que não acredita mais em casamento, que não acredita no viver uns para os outros, que não acredita em sacrifício, em abnegação pelo outro, que é um casamento. O casamento não é isso? É se abnegar, é pensar no outro, é muitas vezes ter razão e ficar calado, é muitas vezes ter razão, mas pedir perdão. Porque o mundo acredita no que seja eterno enquanto dure o amor. Não é isso que diz nas músicas populares? Não acredita. Acredita nas coisas passageiras, não interessa a aliança que eu faço com o outro. Não acredita em casamento. O mundo que não acredita em amizades verdadeiras, mas que usa pessoas como plataforma para que elas possam crescer. Nós vemos isso nas empresas, em qualquer outro aspecto da sociedade. Pessoas que usam as outras somente para que elas possam crescer. E depois jogam fora. É passageiro. Não existe amizade verdadeira. A amizade existe enquanto aquela pessoa pode dar o que eu quero. Quando eu não preciso mais, eu descarto. Vivemos em um mundo cético que não acredita nessas coisas. Mas quando cristãos, filhos de Deus, demonstram totalmente o oposto de como o mundo vive, sendo um testemunho vivo de transformação, demonstrando esse amor uns pelos outros, de abnegação, de sofrer pelo outro, sendo espelho do amor que Deus em Cristo pode dar, isso impacta as pessoas. Nós espelhamos o amor que Cristo nos deu primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Cristo nos amou primeiro. Então, uma das formas mais impactantes de nós demonstrarmos o nosso viver cristão é amando uns aos outros. É vivendo a vida uns dos outros. Nós somos desafiados à mutualidade cristã porque Deus é o nosso Pai. Por causa da nossa relação com Cristo. E também por causa da nossa unidade na fé que nós compartilhamos. Efésios capítulo 4, irmãos. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 4, verso 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A unidade da fé. Essa fé que nos une. A mesma fé que encontrou o meu coração para que eu me rendesse aos pés de Cristo, foi a que encontrou o seu. Então nós somos unidos pela fé em Cristo. Nós expressamos nos nossos relacionamentos aquilo que já é uma realidade da nossa fé. Se você foi salvo por Cristo, e com isso você foi feito filho de Deus, então você é da família de Deus. Então todos nós, como filhos de Deus, família de Deus, devemos expressar essa unidade que nós temos com Deus, em Cristo. Principalmente porque com isso nós testemunhamos que nós somos pessoas transformadas por Ele, que nós não vivemos conforme o mundo ensina que devemos ser, que nós temos algo diferente nas nossas vidas, que nos une. Isso é mutualidade, essa é a importância, porque nós somos filhos de Deus em Cristo, unidos pela fé, e nós somos família de Deus. Por isso nós devemos praticar uns aos outros. Vamos ser sinceros, o normal do ser humano é se relacionar com as pessoas que compartilham algo do seu interesse. Não é isso que é o normal? Talvez aquele que torce para o mesmo time, talvez que trabalha na mesma empresa, talvez por idade, por gosto, por afinidade, porque gosta do mesmo filme que eu, do mesmo livro que eu, então essa pessoa é legal para conversar. Nós somos assim, irmãos. Mas na realidade cristã, o que nos liga não é a preferência. Não é porque o Kleber torce para o mesmo time que eu. É São Paulo, Kleber? Não? Tá bom. Ou o Valmir. Ou porque ele gosta do mesmo tipo de filme que eu gosto. Não é por causa das nossas preferências. Mas é a fé que nós partilhamos em Cristo. O que nos une é aquilo que o mundo não entende. A dimensão espiritual do nosso relacionamento com Deus. E por isso é um testemunho vivo sobre Deus. Porque é diferente. Por que nós separamos um tempo para estar aqui? No domingo. Ou na quarta, estamos nos reunindo de forma online, mas nós separamos um tempo para estarmos juntos. Ou num sábado, com jovens. Por quê? Tem tanta coisa mais divertida, mais legal para fazer. Porque o que nos une é a nossa unidade em Cristo. Porque somos família de Deus. É isso que nos liga. É isso que nos leva a não ficar chateado quando alguma coisa dentro da igreja acontece que não é da nossa preferência pessoal. Porque não é isso que nos une. Não é o que as pessoas fazem de legal, o que eu acho que deve ser. Não, é a nossa unidade em Cristo. Nós não estamos aqui atrás de fazer as nossas vontades, de que a igreja funcione do nosso jeito, o que eu acho que deve funcionar, porque senão está tudo errado. Mas nós estamos reunidos aqui por causa da nossa unidade em Cristo. E para cumprir os mandamentos que Ele deixou para nós. Quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É por isso que nós estamos aqui. E a segunda importância que eu queria destacar aqui da mutualidade na igreja, porque é um mandamento. Está em forma de ordem aqui, de imperativo, esses mandamentos da mutualidade. Em todo o Novo Testamento existem vários mandamentos sobre mutualidade, mais de 35. Isso é a essência da igreja. E é por isso que você
Olha para a pessoa do lado e chama ela de irmão. Não é um jargão qualquer, mas ao chamar o outro de irmão, você está dizendo que aquela pessoa é um crente em Cristo Jesus, que foi salvo e redimido pelo sangue de Cristo, juntamente com você, e que você e aquela pessoa faz parte da família de Deus, que é o corpo de Cristo, que é membro um do outro, que trabalha para se edificar mutuamente, para juntos expandirem o reino de Deus. Olha a implicação que tem eu chamar o outro de irmão. É muita implicação, irmão. Não é somente porque eu estou acostumado a te chamar de irmão. Dentre os mandamentos, eu não vou citar todos aqui, mas se você quiser uma lista, eu posso passar. Posso passar no grupo da igreja isso aqui. Mas nós temos o amem-se uns aos outros. Romanos 12, 10. Isso é tudo. É a base. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Cuidai uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, verso 25. Suportem-se uns aos outros. Eu quero destacar aqui Colossenses 3,13. Talvez a ideia que se tenha de quando Paulo aqui fala suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Efésios também tem essa ideia, nós acabamos de ler aqui no capítulo 4, verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui a ideia também, a palavra de suporte. Não é que você tem que... Aquela pessoa é intragável, mas eu tenho que suportar ela. Não, gente. É de ser um suporte para o seu irmão. De aguentar o seu irmão. De sustentar ele. Precisamos fazer isso uns com os outros. Não se queixem uns dos outros, Tiago 5,9. Não falem mal uns dos outros, Tiago 4,11. Isso quase não acontece nas igrejas. Ou o contrário, né? Confessem os seus pecados uns aos outros, Tiago 5,16. Aconselhem-se uns aos outros. E tem tantos outros aqui que nós podemos citar, mas esses são os mandamentos, é uma ordem, é um mandamento do Senhor. A igreja manifesta a sua comunhão com Deus e entre os irmãos por meio da mutualidade. Podemos afirmar que a mutualidade é a vida da igreja, a mutualidade é o coração de tudo que nós fazemos. Da forma de como nós usamos os nossos dons, porque nós sabemos que os dons que são dados por Ele, pelo Espírito a nós, que foi repartido a cada um que é salvo em Cristo Jesus, tem um dom que é para ser usado não para mim, mas para o outro, para edificar a igreja, a mutualidade. E uma última consideração do porquê a mutualidade é importante. É porque através da mutualidade nós nos ajudamos na nossa caminhada rumo ao aperfeiçoamento da fé. É que através da mutualidade, do uns aos outros, nós vamos nos ajudar nessa caminhada rumo ao aperfeiçoamento da fé. É por essa ótica que nós devemos olhar para a mutualidade, em que cada relacionamento que nós temos com o irmão, cada oportunidade nos ajuda no nosso discipulado, na nossa caminhada com Cristo, rumo ao aperfeiçoamento da fé. Efésios 4, 11 a 16 fala exatamente isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós temos visto que esse trabalho de edificação mútua, do uns aos outros, de ser um discípulo, de levar o outro a ser um discípulo, é uma tarefa de cada um. É um papel de cada crente no Senhor Jesus. Não existe aquele que discipula e aquele que não discipula. Existe um discípulo de Jesus que também leva outras pessoas a seguirem a Jesus. Nós temos visto isso. E que a mutualidade é exatamente isso. É esse uns aos outros que nos ajuda nessa caminhada que nós temos rumo ao aperfeiçoamento na fé. Que nós encontraremos a perfeição quando nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, vier nos buscar. Gálatas, e a gente já vai quase terminar, Gálatas 6:1, um pouquinho antes de Efésios. Eu queria pensar com os irmãos aqui alguns exemplos práticos da mutualidade cristã. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se tem algum irmão seu que foi surpreendido em algum pecado, você que é mais espiritual, corrige o seu irmão, mas com espírito de brandura. Não é para você quebrar ele no meio. É para você orientá-lo à cruz de Cristo. E cuidado para que você também não seja surpreendido, não seja tentado. E aí ele fala, levai as cargas uns dos outros. Quando irmãos, que nós vamos ter a compreensão total desses mandamentos? Será que nós estamos tendo a compreensão total desses mandamentos de mutualidade? Nós estamos sendo assim ou nós estamos vivendo a nossa vida de forma individual, a não nos importar com o outro? Nós podemos ter alguns exemplos sobre práticos da mutualidade cristã. Talvez alguém que inicia um casamento. Muitas vezes casais têm dificuldades de ajustes logo nos primeiros anos. Que bom seria que se esse casal que tem dificuldade nos primeiros anos de casamento pudesse ser acompanhado por um casal que já passou por isso, que já passou dessa fase, que pode ajudá-lo. Isso é mutualidade. Exortar, aconselhar, orar junto, meditar na palavra de Deus. Isso é discipulado também. A mesma coisa com noivos, fazendo um acompanhamento, mostrando biblicamente o que é uma vida a dois, o que é uma família de Deus, o que Deus espera do casal, qual o papel do homem, qual o papel da mulher. Olha a oportunidade que nós temos como crentes de conduzir nossos irmãos que querem casar a um casamento que agrade ao Senhor. Ninguém nasce sabendo. Ou talvez sobre criação de filhos. Não é fácil criar filhos. Ou é fácil?
Porque ao longo dos anos eles passam por diferentes fases. E pior, se você tem mais de um filho, cada um deles passará por essas fases de forma diferente. Então sempre será um desafio, até que eles formem suas próprias famílias e tenham seus próprios desafios. E ao passar por essa situação, você pode ajudar talvez um outro casal, mas um casal que é mais experiente, que já passou por algumas dessas fases, que tem a noção de como é mais ou menos. Por várias vezes eu e minha esposa já escutamos vários conselhos de irmãos em Cristo que nos ajudaram demais com as nossas filhas. E com certeza nós vamos precisar muito mais. Elas são pequenas. Há muitas fases a serem passadas ainda, né? Isso é mutualidade, uns aos outros. Efésios 5:21 fala, sujeitai-vos uns aos outros. E depois ele fala em vários âmbitos familiares de como isso pode ser representado, né? Marido, esposa, esposa, marido, pais e filhos, filhos e pais. Nossos cônjuges, nossos filhos também são nossos irmãos em Cristo, primeiramente. E quantas vezes nós somos exortados por eles? Porque antes de ser marido e mulher, nós somos irmãos em Cristo. E as exortações, elas servem para nos ajudar na nossa caminhada, para nos parecer mais com Cristo. Quantas vezes a minha esposa precisou me exortar? Você não está agindo de forma correta. Você não foi sábio com aquilo que você falou. Talvez com os filhos. Às vezes minha filha já me exortou e eu percebi que eu errei. E nós somos irmãos em Cristo. Nós precisamos ser exortados para nos parecer mais com Cristo. Ou talvez um jovem que tem passado por lutas pode encontrar um irmão com quem pode contar para andar junto com ele, para sustentar através de oração, do estudo da palavra, orientações profissionais, orientações quanto a relacionamentos, várias coisas que um jovem passa na sua vida, que pode ser orientado por um irmão em Cristo. Isso é caminhada na fé, juntos, mutualidade, discipulado. A mutualidade, na prática, é um instrumento de Deus para formar mais de Jesus Cristo nas nossas vidas. E isso não vai acontecer se nós ficarmos somente no como é que vai? Tudo bem? Ah, legal, tudo bem. Às vezes você faz a pergunta e você responde. E aí, tudo bem? Tá bem, né? Legal. Você nem espera a pessoa pelo menos responder. Você faz isso. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, né? Irmãos, essa mutualidade, esse formar mais de Cristo um no outro, não vai acontecer se a gente ficar nessa superficialidade. Tá quente hoje, né? Tá quente. Pois é. E aí acabou o assunto. Precisamos ser mais intencionais. Como é que você está? Esperar outra pessoa responder. Pelo que eu posso orar por você? Irmão, por quais lutas você tem passado que a gente pode seguir junto em oração? Vamos combinar de uma vez a cada 15 dias a gente se encontrar e orar junto? O que você tem passado? O que você precisa de ajuda? Como que eu posso te ajudar? São só exemplos, mas não vai caber tudo só nesses exemplos. O que precisamos de é intencionalidade nos nossos relacionamentos. Isso é ser um discípulo de Cristo, que leva o outro a ser um discípulo de Cristo, a se parecer mais com Cristo, a falar a palavra de Deus uns para os outros. É isso que nós temos visto no Trelice a Videira também, sobre discipulado. E o que nós vemos em todos esses textos aqui? Sobre esse tema de mutualidade. O que nós podemos entender sobre isso? É que, diferente no que estava escrito no para-choque do caminhão lá, de que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, diferente disso,
Deus não deu a vida para cada um cuidar da sua, mas Deus nos deu a vida para que todo aquele que está em Cristo, que é da família da fé, que é unido pela fé em Cristo, para que cada um desses possa cuidar um do outro. Aquela frase que diz que a nossa liberdade termina onde a do outro começa, está errada. Porque na vida cristã, uma invasão na vida do outro, uma invasão entre aspas, tá? Também não é assim. Onde eu posso orar pelo pedido da outra pessoa. Onde eu posso confessar as minhas dificuldades e pedir me ajuda, porque isso é difícil para mim. Eu tenho um pecado que eu não consigo largar e eu preciso que você me ajude em oração. Nós precisamos invadir as vidas uns dos outros, porque nós não podemos ver os nossos irmãos tomando decisões erradas, caindo em pecado e ficarmos quietos porque isso não tem nada a ver comigo. Não, isso tem a ver comigo, porque ele é meu irmão em Cristo. Porque em Cristo nós somos família de Deus. E 1 Coríntios capítulo 12, verso 25, fala exatamente isso. Se um membro do corpo sofre, todos os outros vão sofrer juntos com ele. Decisões erradas de alguém no corpo afetarão todo o corpo. Eu não estou falando aqui da gente bisbilhotar a vida um do outro, de querer saber da vida um do outro para fofocar, mas é para praticar os princípios de mutualidade. E esses princípios não são somente para o pastor praticar. Não é só ele que ensina, que exorta, que ora, mas são todos nós. Não há, de novo, categoria de crente que cumpre o mandamento e aquele que não cumpre. Não, todos nós somos discípulos de Cristo e precisamos cumprir os mandamentos dele. Teremos um ou outro, teremos dificuldade, mas é por isso que nós temos um ao outro. Quero desafiar você a praticar isso. Irmãos, nós temos falado sobre temas, sobre eclesiologia, sobre igreja. Não é para a gente ficar mais sábio sobre esse tema. Não é para a gente... Agora eu posso dar aula de eclesiologia no seminário porque eu sei muita coisa sobre igreja. Não. Mas é para a gente praticar. Aqui, e só assim nós poderemos ver a palavra de Deus frutificando no nosso meio. A palavra de Deus fazendo o trabalho que ela faz na vida um do outro. Através desses mandamentos. Que você possa, essa semana, praticar alguns desses mandamentos. Tá bom? Ok? Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é um desafio, Senhor Deus, para nós entendemos isso, e nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir que o Teu Santo Espírito nos ajude a identificar aquilo que nós temos cumprido, aquilo que nós precisamos corrigir nas nossas vidas e aquilo que nós precisamos talvez melhorar. Que o Teu Santo Espírito aponte nos nossos corações aquilo que nós precisamos entender sobre o que é uma vida da igreja. Que o Teu Santo Espírito possa operar maravilhas, milagres no nosso meio, nas nossas vidas, fazendo com que a gente mude para glorificar o Senhor com as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra que nos conforta, mas também que nos corrige, que acerta o nosso andar. Obrigado, Pai, pelo Teu amor por nós.
Eu te agradeço. Peço que o Senhor nos ajude a cumprir a Tua palavra, Senhor Deus. Sabendo que nós, por nossas próprias forças, nós não vamos conseguir, mas na dependência do Senhor. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento, então, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar com toda alegria, né? E declararmos que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, né? Para que nós possamos encerrar o nosso culto, então, num momento agradável, com louvor. Reflita sobre a letra da música, que a letra dessa música realmente é muito